Ô Caio, há 4 semanas eu estou te acompanhando e maravilhado com esse evangelho puro e verdadeiro. Amém. Tem um mês que ele está aí com a gente. Que Deus continue te abençoando com essa missão. Eu sou casado há 10 anos. Eu tenho uma enteada de 15 anos e uma filha de 2 anos. Sei. Há 4 meses eu comecei a estudar o evangelho e está sendo, assim, tremenda essa conexão. Desculpa, só essas duas informações. Casado há 10 anos, tem uma enteada de 15 e uma filha de 2. E uma filha de 2. Né? Tá bom. Aí há 4 meses eu comecei. Quando ele começou o casamento, a enteada tinha 5 aninhos. 5 aninhos. Certo. Há 4 meses eu comecei a estudar o evangelho, está sendo tremenda essa conexão, esta restauração espiritual. Por incrível que pareça, depois de estar nessa paz espiritual, assim, começaram a aparecer mulheres que ficam assim me assediando, sabe, cara? Tem uma no meu trabalho. Mais ou menos normal, não é? Especialmente quando o cara está buscando um certo equilíbrio espiritual, é mais normal ainda. Porque muitas mulheres se sentem muito mais atraídas por homens serenos, sérios, que não ficam demonstrando ou expressando interesse por mulheres, que lidam naturalmente com as mulheres. Esses indivíduos tendem a se tornar, para um certo tipo de mulher, em geral mulheres mais sérias e mais maduras, tendem a se tornar extremamente atraentes e inconscientemente sedutores, porque o cara não está tentando seduzir ninguém, mas essa atitude é desejável. Emana. Por incrível que pareça, depois de estar nessa paz espiritual, começaram a aparecer mulheres que ficam me assediando. Tem uma no meu trabalho, sabe, Caio, que eu nunca falei com ela. Agora ela começou assim, tipo, a me seduzir, sabe? E o pior é que ela é simplesmente assim, muito atraente. Ela é muito atraente. Ela é muito atraente. Aí ele vem com a pergunta: Caio, tudo isso é coincidência ou é ação do inimigo? Ou ela está com a serpente? Aí ele dá uma risada. Aí ele pergunta sério: o capeta realmente age dessa forma porque eu comecei a buscar o evangelho, Caio? Olha, tire o capeta do mundo e não muda nada. Sabe por quê? O que acontece é um fenômeno de fluxo e de refluxo. Quanto mais eu busco luz, mais inquietam-se as minhas sombras e as minhas trevas. É assim que funciona na alma. Na medida em que você começa a aspirar pelo que seja mais sublime, de um lado, você vai e inicia esse processo de aspiração. De um outro lado, existe uma convulsão daquelas zonas de sombra no seu ser. Que zonas são essas? São os desejos reprimidos dele, são as frustrações sexuais, são as situações às quais ele se proibiu, até por culpa, por ter agido mal com a esposa e coisas assim. Aí aparecem seduções, apareceram no passado e ele as enfrentou por uma questão de honra, para dizer: eu não tenho tratado bem a minha mulher, só me faltava agora ainda agregar aos meus erros mais este. Aí diz não, ou foge, ou evita, mas isso tudo vai ficando acumulado. A gente faz uma poupança de sombra. A sombra na gente, a treva na gente, ela decorre disso, de desejos e caprichos reprimidos, de sentimentos achatados em nós. Aí você inicia um processo de busca de serenidade,
paz, tranquilidade. E cumpre-se aquele ditado popular que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque esse é um fenômeno exclusivamente do fluxo e do refluxo da alma. Quanto mais eu me volto na direção do que é sublime, mais eu evoco tudo que estava em mim reprimido. Por que é assim? A gente poderia apresentar algumas tentativas de lógica psicológica, mas na realidade ninguém sabe no fundo por que na maioria das vezes é assim. Você inicia o processo de elevação, você entra imediatamente no processo de tentação. Você jejua durante 40 dias e 40 noites e o diabo se apresenta para te tentar. Você entrega-se a uma causa nobre e logo adiante vem uma sedução para te corromper. Acontece o tempo todo com diabo ou sem diabo. Porque eu não preciso nem do diabo para que isso aconteça em mim. As psicodinâmicas do meu interior já se encarregam de me mostrar o lado oculto da lua. Quando eu estou vivendo esse processo, já me encarregam de trazer a lume o que em mim estava oculto. O mero fato de que eu começo a aspirar por coisas sublimes, essas coisas sublimes evocam, por antítese, o que estava plantado em mim muito bem escondido. Quando eu começo a dizer eu quero luz, é quando as minhas trevas aparecem. Quando eu começo a dizer eu quero amar, é quando as minhas antipatias gratuitas brotam. Quando eu digo trilharei o caminho da integridade, é quando mais surgem as oportunidades da falsificação. Justamente porque eu também estou atento a que vereda eu estou escolhendo, é que eu também percebo como eu sou o tempo todo acompanhado pelas alternativas negativas ao que eu pretendo. Então, falando papo de homens, ninguém precisa incluir diabo nenhum nisso para constatar que esse é um fenômeno que acontece com a alma. E eu prefiro tratar disso sem diabo, embora eu creia que o diabo existe, na minha vida ele não faz parte das minhas equações. Eu não conto com ele. Eu lido tudo de mim para comigo mesmo na presença de Deus. Diabo, se quiser, fique rouco, canse, não saiba onde se escorar, porque eu não estou dando a mínima para ele não faz parte dos meus pensamentos, das minhas reflexões, ele não é pai das minhas tentações, eu sou o pai das minhas tentações, eu sou responsável pelas minhas seduções, eu sou o indivíduo que tem trevas que precisam ser tratadas, sendo expostas à luz sem medo. E o diabo que existe para quem o adula. Para mim, ele está aí, mas eu não o incluo em nenhuma equação da minha existência. Só há lugar na minha vida para Jesus, como se diz no Monte da Transfiguração. Desapareceram Moisés, Elias, a nuvem luminosa, não se ouviu mais a voz celestial. Olhando eles, ficou só Jesus. Ora, se Moisés não fica, se Elias não fica, se a nuvem luminosa não fica, se a voz celestial não fica, se fica só Jesus, o que eu vou botar diabo nesse meu cenário? Vai ficar o capeta? Não vai. Não vai ficar mesmo. A minha negação eu trato com Jesus. Não somos eu, Jesus e o diabo. Meu pecado somos eu, Jesus. Não somos eu, Jesus e o diabo. E Jesus pergunta: Caio, onde estão aqueles teus satanases? Ninguém te apedrejou? Eu digo: não, Senhor. Nem eu tampouco. Ficando só eu e Jesus. Então, mano, a diferença entre os meninos e os homens é isso. Menino
precisa de diabo para explicar seus pecados, tentações e seduções e momentos existenciais e psicológicos que precisariam ser enfrentados com lucidez e maturidade. Homens não. Homens, de fato, dizem o diabo é um problema de si mesmo e é uma criatura de Deus. Eu não o incluo, não triangulo com ele, a minha relação é direta a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e o diabo não tem parte em nenhuma triangulação. E eu respondo assim: eis aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Todo dia eu quero buscar esse lugar no qual o diabo nada tem em mim. E quando eu encontro o que de ruim existe em mim, eu não digo que foi o diabo que botou. Eu digo que fui eu que botei, eu que desenvolvi, e eu agora, pela graça de Deus, estou descobrindo, e eu, na luz de Deus, tratarei com verdade a minha mentira. Assim são os homens. De outro modo, são os meninos. Vocês escolham quem queiram ser.